Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai fazer uma aula hoje sobre Lei de Improbidade Administrativa, só exercícios, conforme prometido. Aí a gente finaliza as nossas aulas de improbidade administrativa com chave de ouro, né? Só com exercícios, beleza? Vamos lá? Já vamos começando aqui, 2016, prova do CESP, agente de polícia, Polícia Civil de Pernambuco, prova recente feita pelo CESP, né? Vamos ver o que eles estão pedindo aqui. Essa aqui é a nova modalidade de prova do CESP, viu? Múltipla escolha, A, B, C, D, E. CESP, vamos colocar aqui Sebrasp, né, que é uma outra figura aí que está trabalhando com o CESP, faz parte da estrutura do CESP e o UNB, tá bom? Vamos lá? Então, começando. A respeito do controle da administração pública, assinale a opção correta de acordo com as normas atinentes à improbidade administrativa prevista na Lei 8429 de 92. Então tá bom. O que a gente está procurando aqui? Opção correta de acordo com a Lei de Improbidade. Letra A. O controle dos órgãos da administração pública pelo Poder Legislativo decorre do poder de autotutela, que permite, por exemplo, ao Legislativo rever atos do Poder Executivo ser ilegais, inoportunos e inconvenientes. De fato, o Legislativo pode sim rever atos do Poder Executivo, mas em situações bem específicas, que não é aqui da letra A, o caso da letra A. Né? Situações como elaboração de leis delegadas, o Executivo extrapola os limites da lei delegada pelo Legislativo, ou a possibilidade de decretos do Executivo e ainda assim o Executivo extrapola os limites do decreto. Então o Legislativo pode sim rever esses atos. Mas por que a letra A está errada? Porque isso não decorre do poder de autotutela. O poder de autotutela não tem nada a ver com essa capacidade de fiscalização, de controle externo do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Letra B. O Senado Federal poderá sustar os atos normativos dos Poderes Executivo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal se esses atos exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Olha só que interessante. O que ele falou na letra A tem tudo a ver com o que está na letra B, né? Aqui está errado porque não é o poder de autotutela, E na letra B está errado por quê? Porque o Senado Federal não vai sustar atos estaduais, nem distritais e nem municipais. Por que ele não vai fazer isso? Princípio da autonomia dos entes da Federação Brasileira. O Senado não pode interferir nas atividades dos estados, DF e municípios para sustar atos normativos. Isso seria uma violação do Pacto Federativo, isso seria uma violação da autonomia dos entes federados. A União, por intermédio do Senado, não pode simplesmente patrolar um ato qualquer que seja lá, um ato normativo do Estado. Quem que vai poder fazer isso se o Executivo Estadual praticar um ato normativo além de seus limites? A Assembleia Legislativa. O Distrito Federal, a Câmara Legislativa. E o município, a Câmara de Vereadores, tá bom? Então a letra A tá errada, a letra B tá errada, ok? Beleza? Sussa, o que a gente vai ver agora aqui? Deixa eu cabeça apagar aqui para não bagunçar, né? Vamos analisar o que tem na letra C, na letra D e na letra E. Tá? E aí a gente vai triturando aí essa questão muito boa que o CESP elaborou para a Polícia Civil de Pernambuco, né? 2016 essa prova. No caso de entidade que receba subvenção financeira de órgão público, as sanções relativas à improbidade administrativa previstas na Lei 8429 de 92 prescrevem em 10 anos contados da data do recebimento da subvenção. Tá errado. Por que prescreve? Por que tá errado? Porque não prescreve em 10 anos. Prescreve em 5 anos. Não prescreve em 10. Esse prazo não existe na Lei de Improbidade. Na Lei de Improbidade a gente tem um prazo de 5 anos. Vamos lá para a letra D, então. Para a caracterização de ato de improbidade administrativa, é necessário que fiquem demonstrados enriquecimento ilícito e a conduta dolosa do agente público. Já vamos matar essa charada, também está errada. Por que está errada? Porque olha só, ele diz que é necessário que fique demonstrado, necessário
é necessário que fiquem demonstrados o enriquecimento ilícito e a conduta dolosa do agente público. Bom, primeiro ponto importantíssimo, né? Os atos de improbidade administrativa, para que eles sejam configurados, não é necessário que eu demonstre o enriquecimento ilícito, porque nós temos 3 outras modalidades, né? Prejuízo ao erário, que não implica necessariamente na obtenção de enriquecimento ilícito, e eu tenho ainda a violação de princípios. E pela violação de princípios não quer dizer que eu tenha enriquecido ilicitamente. O enriquecimento ilícito é um grupo de atos de improbidade administrativa que está lá no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Então não é necessário que fiquem demonstrados enriquecimento ilícito. Se ele falasse especificamente do artigo 9º, aí sim seria necessário provar o enriquecimento ilícito. O segundo erro da questão. E a conduta dolosa, é necessário provar a conduta dolosa do agente público, né? Como é uma alternativa aberta, a letra D está errada e não é necessário eu provar o enriquecimento ilícito, o que ele vem ainda, qual que é o segundo erro da questão? Necessário comprovar, necessário demonstrar que houve dolo. Necessariamente, via de regra, vamos lá. Via de regra eu preciso provar que houve dolo no ato de improbidade administrativa. Isso aí tá tranquilo, beleza, maravilha. Acontece que existe uma modalidade de atos de improbidade administrativa que podem ser dolosos e culposos, exatamente, aqueles que causam prejuízo ao erário previstos no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Eles são atos de improbidade administrativa que podem ser dolosos e culposos. O do artigo 9 ou 9 da Lei de Improbidade Administrativa, na verdade é artigo 9º, segundo a legislação oficial que regula o idioma brasileiro, o idioma português, né, no Brasil, é artigo 9º, artigo 10, 11 e 12. Então tá. No artigo 9º eu preciso comprovar dolo. Não existe modalidade culposa. No artigo 10, que é o causar prejuízo ao erário, eu preciso comprovar dolo ou comprovar culpa. Então no 10, que é causar prejuízo ao erário, eu posso ter dolo ou culpa. E já no 11, que são as hipóteses em que atos de improbidade administrativa que violam princípios aplicados à administração pública, ali só doloso. Então existe uma possibilidade, ainda que por exceção no artigo 10, de ele ser culposo. E aqui a questão fala que tem que necessariamente provar o enriquecimento ilícito e necessariamente a conduta dolosa, tá? Por isso tudo que está errado. Letra E. No âmbito da fiscalização financeira, cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, exercer o controle externo da aplicação de recursos repassados pela União, mediante convênio, a Estado, ao Distrito Federal e municípios. Perfeito, isso aqui está correto. Isso aqui está mais... A alternativa final, ela está mais vinculada a uma matéria chamada controle da administração, né? Controle da administração do que propriamente a lei de improbidade administrativa, né? Quando a gente estuda a lei de improbidade administrativa, a gente também está estudando formas de controle da administração pública. Belezinha? Sussa, tranquilos? Questão excelente do CESP, tá? Letra E, nossa resposta correta. Vamos lá confirmar? Olha lá, letra E. Bacana, né? Questão muito boa do CESP e não tinha erro nenhum na questão, foi bem redigida, simples, tranquila, né? Vamos para a próxima? Essa aqui também é do CESP, também para a Polícia Civil de Pernambuco, tá? Escrivão de polícia, essa aqui é bem bacana. E aí a gente pode já fazer outra questãozinha legal e recente, né? CESP e Sebrasp aqui, né? Então vamos lá. Assinale a opção correta com referência à improbidade administrativa e a lei... A lei de improbidade, duas vezes com referência à improbidade administrativa e a lei de improbidade administrativa. Tudo bem, vamos lá, né? Enfim, assinale a opção correta de acordo com a lei de improbidade administrativa. Ponto final, resumimos esse enunciado. Vamos lá. Letra A. A aplicação administrativa da pena de demissão prevista em lei reguladora de carreira pública exige que se aguarde o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa. Errada. Por que a letra A está errada? Porque ela está me falando o seguinte, que a pena de demissão,
A pena de demissão prevista em lei de carreira exige que se aguarde o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa. Isso está completamente errado, super mega thunder blaster errado, né? Vale a pena a gente lembrar um ponto muito interessante da improbidade administrativa e da lei. Olha só, a improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela tem as suas punições, tá? Ela tem as suas punições. As punições da improbidade administrativa, elas podem ocorrer paralelamente em 3 pontos: no caráter civil, no caráter administrativo e criminal, tá? A improbidade, esse assunto chamado improbidade administrativa, admite punições simultâneas, paralelas, tá? Paralelas. As punições na improbidade administrativa, elas podem ser paralelas. Isso aqui é muito bacana a gente prestar atenção, porque muita gente boa acha que não vai rolar, né? Mas eu posso, olha só, eu posso fazer o seguinte: simultaneamente ter processos para punição do agente público. Eu posso ter simultaneamente processo civil, por exemplo, uma ação civil por ato de improbidade. Observando que eu estou pegando a possibilidade de punição tripla só, né? Porque tem gente como o professor Alexandre Maza que ele consegue enxergar 6, né? Tribunal de Contas, diferencia civil de improbidade e ainda um controle externo dos outros órgãos, como o Legislativo e o próprio Judiciário. Mas enfim, eu não estou proliferando, digamos assim, eu não estou abrindo o leque, porque eu quero te mostrar apenas o seguinte, que eu posso ter uma ação de improbidade em curso, sem problema nenhum, tá aqui, ó, tá rolando a ação de improbidade, simultaneamente eu posso ter o quê? Um PAD visando a demissão do servidor que pisou na bola, eu posso ter o PAD visando a demissão do servidor que pisou na bola, e além disso tudo, eu posso ter ao mesmo tempo uma ação penal visando a punição criminal do servidor que pisou na bola, Então, olha só, o assunto chamado improbidade administrativa permite punições paralelas. Simultaneamente, eu posso ter processos de punição do agente público. Posso ter um processo civil pela ação civil por ato de improbidade, posso ter um processo administrativo pelo PAD e posso ter um processo criminal. Observação super importante: esses 3 processos podem caminhar de forma independente, tá? Ó, vou até escrever aqui: tramitação independente, ou seja, as punições aqui podem acontecer independente do que está acontecendo em cada um desses processos. É fundamental a gente perceber isso e entender isso. A lei de improbidade, a lei de improbidade administrativa, ela permite essa situação. STF, STJ, a doutrina de forma geral permite essa situação. Então eu posso ter, sem problema nenhum, a punição paralela, a punição simultânea. Para demitir, eu não preciso esperar o desfecho da ação civil de improbidade administrativa. Para condenar uma pena de reclusão ou de detenção, depende do crime que ele praticou, eu não preciso aguardar o PAD, muito menos a ação de improbidade. Para aplicar as sanções de improbidade administrativa, inclusive a perda do cargo, eu não preciso aguardar o término do PAD e nem da ação penal. Isso aqui é independência das instâncias. Anote isso que é super importante, ó. Vamos colocar aqui, ó.
independência das instâncias. Independência das instâncias. Belezinha? Sussa, tranquilos. Beleza, meu amigão? Beleza, bonitona? Então vamos lá, vamos voltar para nossa questão, né? E olha só que bacana, a gente já fez uma mega revisão de um assunto que estava lá no início, na primeira aula de hoje. A de hoje não, né? Na primeira aula de improbidade administrativa, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos. Então vamos lá que a gente tem ainda bastante coisa para ver hoje, tá? Letra A, então, ela tá erradaça, beleza? Vamos para a letra B. Os atos de improbidade descritos no artigo 11, qual é o artigo 11? Aquele que fala dos princípios, violação de princípios administrativos da Lei 8429, não exigem a presença do dolo? Não exigem a presença do dolo. Será que é isso mesmo? A gente acabou de verificar que tem um só grupo de atos de improbidade que não exige a presença do dolo e ele pode ser praticado mediante culpa, que são aqueles atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Os do artigo 11, que são os de violação de princípios aplicados à administração pública, exigem o dolo. Então tá erradaça a letra B também, tá? A letra B tá errada. Letra C. Os atos de improbidade descritos no artigo 11 da Lei 8429, para sua configuração, exigem a demonstração de ocorrência de dano para a administração pública ou enriquecimento ilícito. Olha só que bacana. Os atos de improbidade previstos no artigo 11, novamente estamos falando de princípios da administração pública, novamente estamos falando de princípios aplicados à administração pública, violação de princípios aplicados à administração pública. O examinador está me dizendo que eles exigem a demonstração da ocorrência de dano. Exigem a demonstração da ocorrência de dano. Tá errado. A configuração do ato de improbidade administrativa não exige a comprovação da existência de dano. A prática do ato, a configuração do ato, a consumação do ato de improbidade administrativa do artigo 11 para os princípios não exige a comprovação do dano, tá bom? Letra C está errada também, ok? Vamos lá? Letra D. A punição administrativa do servidor faltoso impede a aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Ah, tá bom. Porque o cara tá faltando, ele sumiu do cargo, ele desapareceu, vazou na braquiara, eu não posso mais punir o infeliz? É lógico que não. Vai ser nomeado um defensor dativo para ele nesse processo e ele vai ser punido de qualquer forma, não tem conversa, tá? Então olha só, a punição administrativa, leia-se PAD, processo administrativo disciplinar do servidor faltoso, impede a aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade? Nunca, não tem nada a ver. Tem nada a ver faltoso ou não, as punições da Lei de Improbidade serão aplicadas na ação de improbidade. No processo administrativo serão aplicadas as punições previstas na lei que regula a carreira do servidor, tá? Então são dois erros aqui bem bacanas. O primeiro erro. A punição administrativa do servidor faltoso impede a aplicação das penas previstas na lei de improbidade. Não. Primeiro, a falta do cara não vai impedir a aplicação de uma punição. Não vai. Nomeia-se um defensor dativo para ele no processo administrativo e ele vai ser punido da mesmíssima forma. Tudo bem? Tranquilos? Segundo erro. Ele fala que no processo administrativo, melhor, na punição administrativa que vai acontecer no PAD, eu vou aplicar as penas previstas na lei de improbidade. Isso está errado. Eu não vou aplicar as penas previstas na lei de improbidade. Eu vou aplicar as penas previstas na lei que regula a carreira daquele servidor. Lembra do paralelismo, da possibilidade de processos simultâneos, da independência das punições, das instâncias aqui? Então, letra D está errada também. Dois erros. A falta do servidor não impede a punição. E a falta do servidor
servidor, além de não impedir a punição, eu não posso, no processo administrativo, aplicar as punições da lei de improbidade. As punições da lei de improbidade são especificamente aplicadas em ações civis por ato de improbidade administrativa. Isso é muito importante. Uma ação civil pública qualquer, ela não vai trazer as punições da lei de improbidade, porque ela é uma ação genérica. Agora, a ação civil por ato de improbidade administrativa, que é uma ação especializada, ela vai aplicar só nesse tipo de ação que você vai aplicar as punições da lei de improbidade administrativa. Então, eu não aplico a lei de improbidade administrativa em processos administrativos, tá bom? Eu posso até fazer referência, mas a punição vem da lei da carreira. E letra E. O atentado à vida e à liberdade individual de particulares, se praticado por agentes públicos armados, pode configurar ato de improbidade administrativa? Olha que coisa doida isso, né? O atentado à vida e à liberdade individual de particulares, se praticado por agentes públicos armados, pode configurar? Pode. Pode, claro que pode, porque muitas vezes a ação armada, a letra E está correta, tá? O atentado à vida praticado por agentes públicos armados pode configurar improbidade quando essa ação desses agentes públicos armados for uma ação ilegal, for uma ação ilícita. Eles agiram ao arrepio da lei, simplesmente deu vontade de dar tiro nos particulares, eles deram tiro sem motivo algum, né? O agente público, para ele sacar de uma arma e usá-la, no exercício da sua função, ele tem que ter razões visíveis para se proteger ou proteger alguém usando aquela arma de fogo, né? Então ele não pode simplesmente sair por aí dando tiro porque é bonito ouvir o barulho da pistola, né? Não vai rolar, não vai rolar. Letra E aqui. Letra E é a nossa resposta correta. Se a ação for ilegal, sim, pode. Como ele disse pode, ou seja, pode configurar como não pode configurar. Ele me deixou uma margem aqui, tá? Letra E é a nossa resposta correta. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente, vamos fazer mais uma agora. Essa aqui é do MP de Goiás, feita pela própria banca do Ministério Público do Estado de Goiás. É uma prova aplicada para promotor de justiça, prova mais cascuda, digamos assim, né? Então vamos lá, olha só. Assinale a alternativa incorreta, letra A. Será competente a Justiça Comum Estadual, eu estou procurando a errada, tá? Será competente a Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento de ação civil por ato de improbidade administrativa que tenha por objeto o mau uso de verbas federais transferidas e incorporadas ao patrimônio público municipal, salvo se a União manifestar interesse na causa. Correta, isso aqui está correto. Olha só, existe uma situação em que a União repassa dinheiro público federal para estados e municípios. Isso aí está tranquilo, não tem nada demais, né? Acontece que quando essa transferência rola e o valor é incorporado ao patrimônio público municipal, a competência para discutir a aplicação da verba, eventual desvio, passa a ser da Justiça Comum. Originariamente, a verba veio do ente federal, tudo bem, maravilha. Acontece que por um ato formal, ela foi incorporada ao patrimônio municipal. E aí, nesse caso, deixa de ser patrimônio federal e passa a ser patrimônio municipal. Portanto, a ação civil competente, a ação de improbidade, será da Justiça Comum Estadual, exceto se a União chegar e falar, não, eu tenho interesse nessa causa, eu quero me manifestar aí. Aí desloca a competência da Justiça Comum Estadual e vai para a Justiça Federal. Esse posicionamento aqui, inclusive, ele é sumulado, salvo engano, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá? Tem súmula dele, se eu não estou enganado, é do STJ. Não me pergunte o número porque eu não lembro do número, tá bom? Letra B. O agente público condenado pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa não estará sujeito às sanções da lei de improbidade pelo ato de improbidade decorrente da mesma conduta, uma vez que dentre estas sanções está previsto o pagamento de multa civil. Errado, isso aqui está errado, tá? A nossa respostinha correta é essa, né? Ou melhor, o que a gente está procurando é essa, né? A letra B. O agente público condenado pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa não estará sujeito às sanções da lei de improbidade. Isso é um erro enorme, tá? Isso é um erro enorme. A letra B está errada, porque a multa aqui é uma multa eleitoral, tá? Então ele
ainda está sujeito, sim, às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, quando a conduta que gerou a multa eleitoral também configure um ato de improbidade administrativa. Então, ele estará sujeito. Esse não aqui estragou toda a afirmação. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá. É cabível a condenação do agente público por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito, ainda que não reste configurado dano ao erário, ficando excluída nessa hipótese a possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento. Lindo! Show de bola! Show de bola! Olha só, é cabível a condenação do agente público por ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, ou seja, a improbidade que rolou foi a de enriquecimento ilícito, ainda que não reste configurado dano ao erário. Para o enriquecimento ilícito, não é necessário provar o dano ao erário, porque ele pode estar agindo sem causar prejuízo ao erário, mas levando dinheiro por fora. Ele está recebendo uma propina, uma mesadinha, por exemplo, para, de alguma maneira, facilitar um processo licitatório, alienação de um bem, mas tanto a facilitação como a alienação não vai causar prejuízo. Por que não vai causar prejuízo econômico, material? Porque na licitação foi feito o preço de mercado, ele só garantiu lá que o amigão dele ganhasse a licitação, isso deu um jeito de excluir a galera lá, né? Ou então na alienação do bem, ele conseguiu fazer a alienação do bem dentro da margem de mercado e tal, e conseguiu que aquele amigão dele comprasse o bem, porque eles tinham um outro negócio engatilhado para faturar mais, né, uma revenda desse imóvel, enfim. Mas ele não causou prejuízo. A administração ia fazer uma licitação de 100 mil reais e a licitação fechou em 101 mil reais. Não teve prejuízo. E foi alienar um imóvel. O imóvel, para ser alienado, antes ele tem que ser avaliado. Artigo 17 da Lei de Licitações. E aí avaliaram o imóvel em 270 mil reais. E na hora da venda, vendeu por 269. E o amigão dele levou. Por quê? Porque ele já tinha engatilhado um outro negócio para esse imóvel que ia revender ele por 500 mil. Olha só. E aí ele só facilitou o amigão dele que tinha um segundo negócio para levar na boa, né? A conseguir adquirir na boa esse imóvel. Ele facilitou. E ele, para tudo isso, recebeu uma grana, uma comissãozinha aí de 10% em cada um desses negócios, né? Pô, enriquecimento ilícito. Causou prejuízo à administração? Não. Prejuízo material? Não. Porque tanto a licitação como a alienação foram por preços de mercado e, não teve. O que aconteceu foi um desvirtuamento aí dos processos. O cara deu uma facilitada para que alguém se desse bem nessa história, né? Se desse bem nessa história. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Então, olha só. Letra C. Tá correta também, tá correta. A nossa errada é a letra B, tá? Vamos ver a letra D? Constitui ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração, a tortura de preso custodiado em delegacia. Bom, isso aqui não preciso nem dizer, né? Tá lá no artigo 5º da Constituição que é vedada toda hipótese de tortura no Brasil. A tortura, vale lembrar, é um dos direitos fundamentais de caráter, a vedação à tortura é um dos direitos fundamentais de caráter absoluto. Nós não temos no Brasil não existe hipótese que autorize a realização de tortura. Esse é um dos exemplos de direitos fundamentais absolutos, vedação à tortura. É obviamente que, se algum agente público torturar um preso que está custodiado numa delegacia, esse agente público estará praticando também ato de improbidade administrativa, além do crime previsto na legislação penal extravagante, crime de tortura, que pode ser psicológica ou pode ser corporal, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão. Vamos lá? Vamos ver qual que é a nossa resposta corretinha aqui, letra B de bola. Prova para promotor de justiça do estado de Goiás. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos fazer aquele intervalinho bacana, né? Agora você vai fazer o seguinte, vai levantar aí da sua cadeira, né? Vai dar aí uma esticada no esqueleto, na musculatura, dá uma respiradinha e depois a gente volta para continuar a nossa aula. Belezinha? Sussa, tranquilos? É só um pulinho ali no banheiro, fazer o número 1, tá? Nem é tempo pro número 2 agora. Tomar uma aguinha e volta, tá bom? É só para dar uma relaxada. Vamos lá!